refutou, né, aquilo que é chamado de antinomianismo religioso. Então, se calhar um outro irmão está familiarizado com esta visão filosófica e que também, de certa forma, tem teor religioso para nós os cristãos. Então, meus irmãos, começando para aquilo que é a etimologia ou então a definição desse próprio termo antinomianismo, né? É um termo grego, né? Que é composto por duas partículas. Temos anti e o nomos, né? Anti, que é contra, é um termo que dá uma ideia de contrariedade, e nomos, que é lei. Então, antinomianismo é contra a lei. Mas, né, nós precisamos saber a que tipo de lei vai se referir dependendo de cada contexto, né? Tem o contexto filosófico ou a perspectiva filosófica e temos o contexto religioso, então a perspectiva religiosa. Neste caso, queridos irmãos, eu vou procurar dissertar, né, tanto de um lado como do outro, para que a gente perceba que esta questão, né, não obstante que existe no cristianismo, mas ele também teve as suas raízes lá no ambiente secular. E nós precisamos, de fato, compreender isso para que nós estejamos ao todo bem instruídos. Contudo, por causa do aperto do tempo, eu vou correr mesmo um pouquinho, deixando mais as questões lá para as perguntas. Então, meu irmão, no contexto teológico cristão, essa doutrina do antinomianismo, né, tende, né, a supervalorizar a graça, a enfatizar a graça e, de fato, negar a obrigação da obediência da lei moral de Deus. Uma coisa que a gente precisa perceber é que o Novo Testamento, pelo menos, né, não nos ensina que o caráter moral da lei não deve ser obedecido ou não deve ser observado pelos cristãos. Por mais que se calhar não apareça assim no Novo Testamento, né? Lei moral, obedecem à lei moral, que é isso, que é aquilo, mas nós encontramos no Novo Testamento espalhado muito dos preceitos repetidos ou então parecidos com a lei moral que Deus deu ao Moisés. E Paulo também nos faz perceber isso, mesmo lá em Romanos 3, que é necessário que nós possamos, de fato, observar a lei moral. Então, a questão do antinomianismo, num sentido religioso, procura enfatizar a graça, né? A graça de Deus, e demonstra que não é necessário obedecer à lei moral de Deus. Logo, é como se fosse que a graça obedece, a graça elimina qualquer obrigação que esteja vinculada à própria lei. A graça substitui a própria lei. Nós, os cristãos, não estamos debaixo de uma obrigação moral normativa. Não temos que obedecer a alguma lei moral. O que significa que basta o Espírito nos guiar diretamente sem a própria necessidade da lei. Neste caso, a santificação não depende de esforço ou de obediência, o que significa que cada um, particularmente, que tem um relacionamento com o próprio Espírito guia-o diretamente naquilo que é a caminhada cristã. Não é necessário que tenhamos uma lei à parte para poder orientar este mesmo que está na graça do Senhor. Logo, a forma extrema do antinomianismo, queridos irmãos, chega a dizer que o pecado não afeta o relacionamento com Deus. Por isso que essa forma extrema do antinomianismo, atualmente nós podemos ver, né, pregado um pouquinho por aquele pastor, né, Joseph Prince, também, ou então essa seita aí chamada dos gracistas. Tem aqui o Abel. Abel tá aqui? Não, já sei. Abel é alguém que teve esse problema lá com alguns gracistas, e lembro anos atrás onde partilhávamos sobre isso, né? E os gracistas, tudo quanto eles fazem, né, não era pecado, ainda que seja de mal ou não. E até um deles
tinha dito a Abel, eu posso te bater aqui e não ser pecado, bem? Então, a forma extrema do antinomianismo religioso, queridos irmãos, vai dizer que o pecado não afeta o relacionamento com Deus. Já no sentido, né, filosófico ou secular, o antinomianismo, né, ele vai negar a lei, ou então a lei moral universal. No sentido filosófico, eles procuram de fato trabalhar muito aquilo que é o relativismo moral. O que significa a moralidade é relativa, ok? Não existe uma moral universal. Aquilo que pode ser certo para ti não será certo para mim, ok? O que significa que a moral está muito dentro daquilo que é a autonomia do próprio homem. Quer dizer, enfim, no sentido filosófico, o que reina é a autonomia humana, tá a ver? É o próprio que determina a própria lei. Eu tenho as minhas perspectivas daquilo que é certo e o que é errado. Aquilo que pode ser certo para ti pode não ser certo para mim. Aquilo que pode ser errado para mim pode não ser errado para ti. Logo, eles vão rejeitar toda a moral universal objetiva, né? E vão abraçar aquilo que é a moral subjetiva. Vamos lá aqui tentar explicar isso, né? A moral subjetiva vai ser aquela que é universal para todos, né? O que é errado para todos, independente qual é a pessoa, independente qual é o lugar. Essa é a moral objetiva. Já a moral subjetiva, quer dizer, o certo ou errado vai depender de cada pessoa, ok? Nenhuma regra ela tem um caráter universal para todo mundo, para todos os lugares. Então, eles, de fato, abraçavam aquilo que era moral subjetiva e rejeitavam a moral objetiva. Neste caso, a grande ênfase era, como eu disse, repito, ao relativismo moral, né, a autonomia humana, né, a pessoa é que determina as suas próprias leis e, claro, né, a criação individual de valores, aquilo que terá valor para mim pode não ter valor para ti. E logo, com base nisso, eles vão fundamentar de que a moral é uma criação humana, né? A moral deve ser uma criação humana, aliás, não deve ter nenhuma autoridade divina que possa exigir moralmente as pessoas. Neste caso, o indivíduo, a pessoa, pode redefinir o que é certo. Significa, se por acaso, né, digamos assim, existe uma prática que é estabelecida como sendo certa, e este estabelecimento veio de uma orientação religiosa ou divina, esses que defendem o antinomianismo no sentido mais secular, eles vão dizer que não. O indivíduo é que deve redefinir o que é certo. Não é esta autoridade divina que deve obrigar as pessoas para determinar o que é certo ou o que é errado. Então, meus irmãos, no ponto de vista daquilo que é propriamente o antinomianismo, dentro desta perspectiva filosófica e também religiosa, é isso que eu tenho que apresentar resumidamente aos irmãos, para não demorar tanto tempo. Logo, como eu já disse e repito, que existem duas perspectivas e, queridos irmãos, tanto de um lado, no lado filosófico ou secular e no lado religioso ou teológico, houve, digamos assim, aquilo que é um desenvolvimento histórico, né? Por mais que lá, antes de Cristo, o termo não foi usado como, né, antinomianismo, mas nós conseguimos ver as suas raízes. Eu vou trazer assim de maneira rápida, no sentido filosófico. Temos no século IV a.C., né, o tal filósofo grego Antístenes. Ele dizia, ele que foi um discípulo de Sócrates, ele defendia que a virtude era suficiente para a felicidade e desprezava aquilo que eram chamados de as convenções sociais ou leis artificiais. Para ele, aquilo que a pessoa de fato visse como sendo algo virtuoso, para ele é o essencial,
para ele determina aquilo que é a sua felicidade. E tinha o desprezo daquilo que eram as convenções sociais. Convenções sociais, queridos irmãos, digamos assim, que são um tipo de costume social que ajuda, de certa forma, a reger ou manter a sociedade de maneira ordeira. Por exemplo, um dos exemplos de convenção social é as saudações, ok? Nós estamos acostumados, estamos a passar pela rua, encontramos as pessoas e saudamos. Saudamos. Um outro princípio de convenção social é cumprir fila. Tu vais para o ATM, encontras uma fila, ok? Não precisas encontrar escrito que tem que esperar a tua vez, tens que te adequar na fila. Nós sabemos, né, isso é normal em muitas sociedades, que chegando tarde encontraste uma fila, o razoável, o adequado é que você cumpra a fila. Então isso é uma espécie de convenção social. Já este filósofo, né, rejeitava também este tipo de princípio social que havia, e tínhamos também Diógenes, neste mesmo século, que rejeitava os costumes, as instituições e as normas sociais. E ele vivia radicalmente livre daquilo que eram as convenções sociais, como era o caso do anterior que eu disse. Que eu disse. E claro, queridos irmãos, ele criticava rigidamente aquilo que eram as leis sociais. Então, embora ele não seja tido, né, ou chamado como antinomista, mas, queridos irmãos, podemos já ver essas raízes do antinomianismo, mesmo naquela época. E também tínhamos o caso dos sofistas, mas na pessoa de Protágoras, né? Que até aqui o nosso amado referiu uma frase que veio mesmo dele, que o homem é a medida de todas as coisas, né? Quer dizer, o homem não é Deus. Para nós que estamos na fé, Deus é a medida. Mas para eles era o homem que é a medida de todas as coisas. Aquilo que ele determinar, achar o que é correto, é o que poderá ser tido como tal. Neste caso, ele dizia que a moral dependia da perspectiva humana, né? Como é que o homem vai ver? Na sua perspectiva, isso é certo, é correto e tudo mais. Então havia uma ênfase naquilo que é o relativismo moral. Nenhuma moral é subjetiva, toda moral, nenhuma moral objetiva, toda moral é subjetiva. E também nos encontramos o caso daquilo que eram daquele grupo, né, que são os estoicos, né? Mas um pouquinho naquela sua forma extrema, né? Naquela sua forma extrema. Eles enfatizavam a razão, né? Todavia havia algumas ênfases que de certa forma é perigosa para aquilo que é a lei cristã que nós cremos hoje, queridos irmãos. Mas abrindo aqui um parêntese, os cristãos, principalmente se a memória não me atraiçoa, ok, no século I e II se beneficiaram muito dos conceitos dos estoicistas, ok, se beneficiaram muito. Mas, queridos irmãos, uma coisa que houve de fato e que é muito sábio que nós também os tenhamos, é que os crentes souberam separar a parte boa que eles tinham da parte que não prestava. E nós também hoje precisamos ter esse todo cuidado. Ok? Precisamos ter esse cuidado. A forma mais extrema ensinava que o sábio vive segundo a lei, quer dizer, que o sábio vive segundo a lei natural, não segundo as leis humanas. Quer dizer, para eles, a ênfase como era na razão, que cada pessoa poderia, né, de acordo com a sua razão, determinar ou saber como é que deveria, de fato, agir. Então, não precisaríamos necessariamente de leis humanas. Só com base na razão poderia me reger, naturalmente. Mas isso que já dissemos, né? O homem é caído. O homem é caído. Nós não podemos confiar singularmente no homem para que ele se autoguie em todos os aspectos. O homem é caído. Então temos que ter, de fato, algum cuidado quanto a isso. E já para aqui, a época mais moderna, né, estamos a falar século XIX, século XX, podemos encontrar o Nietzsche, né, e também o Jean-Paul Sartre, né? O Nietzsche, que era o que defendia a transvaloração dos valores. Para Nietzsche,
a moral ocidental precisava ser revista. Porque Nietzsche via que a moral ocidental foi influenciada por quê? Pelo cristianismo. Então tinha que ser revista. Para ele, aquela moral era fraca, ok? Era fraca. Essas coisas de humildade, compaixão, só faz ainda mais perdurar o mal. Essa moral é fraca e precisava ser revista. E nós não devemos apregoar uma moral objetiva. Nietzsche também rejeitava fortemente a moral objetiva, que tinha caráter universal e primava por aquilo que era moral subjetiva. E Sartre era alguém que também, queridos irmãos, defendeu que não existem morais objetivas dadas por Deus ou pela natureza. Ele dizia que o homem devia criar os seus próprios valores. O homem tem que criar os seus próprios valores, né? Lembrando que este era existencialista, Sartre era existencialista. Para ele, né, devia haver uma moral universal quer dizer, que não seja fixa, né? Que não seja fixa. Logo, queridos irmãos, quando chegamos já aqui no ambiente religioso, nós vemos os cristãos, né, os teólogos do primeiro século, Paulo e enfim, Paulo, Pedro. Nós vemos o caso também, digamos assim, que Judas também faz um pouquinho isso, a rebater aquilo que eram as tendências um pouquinho gnósticas. Por mais que data-se que o gnosticismo propriamente dito surgiu no século II, mas, queridos irmãos, desde o século I já via-se algumas raízes gnósticas. E, de fato, nós temos estas tendências serem combatidas por parte dos teólogos que nós tínhamos lá na igreja cristã ou na igreja cristã, e também algumas tendências. Lembrando, queridos irmãos, que grande parte dos cristãos na altura eram de origem pagã, né? Muitos eram gentios e claro que estavam um pouquinho familiarizados com algumas tendências filosóficas pagãs, e era necessário que se fizesse uma boa instrução, ou se passasse uma boa instrução a respeito disso, já que a lei, né? Quer dizer, a vida debaixo da obrigação da lei estava a ser de fato anulada, mas era necessário que tivesse algum equilíbrio nesse processo de abandono para que não chegássemos num extremo. E lembrando uma coisa, queridos irmãos, o antinomianismo é o extremo oposto do legalismo. Amém? O extremo oposto do legalismo é o antinomianismo. Enquanto o legalismo vai te dizer que você precisa praticar boas obras para ser salvo, o antinomianismo vai te dizer que você sendo salvo, você não precisa praticar boas obras. Ok? Então, vai ser um extremo oposto. Quer dizer, por um lado, há uma ênfase das obras. Por outro lado, há um desprezo total das obras. Então, temos um extremo oposto. Neste caso, o cristianismo verdadeiro, queridos irmãos, é um equilíbrio entre os dois lados, ok? É um equilíbrio entre os dois lados. Nós não estamos debaixo da lei como se, por meio dela, nós devêssemos ser salvos. Todavia, estando nós salvos, estando nós debaixo da graça, esta graça não é barata, né? Dizia Dallas Willard, né? Somos salvos pela graça, mas a graça não é barata, amém? Essa graça na qual nós estamos exige-nos alguma coisa. Paulo disse em Tito, né? Pois a graça, não é isso? Nos ensina. Paulo disse que a graça nos ensina a rejeitar as paixões mundanas e viver nesse tempo presente de forma sã e sóbria. Então, a graça de Deus, de fato, ela não é barata, essa graça que é apregoada ali. Então, já desde o primeiro século havia esse combate
quanto a esse tipo de tendência. Paulo combateu bastante isso, você consegue ler em Romanos 6 que Paulo está a demonstrar que o fato de nós estarmos na graça, a graça não anula, amém? A graça não anula, de fato, as boas obras. Nós somos chamados a andar de acordo à vontade de Deus. Não significa que agora a gente deve botar para quebrar, como dizem os brasileiros. Então, e no século II, né, como eu disse, o gnosticismo é propriamente acentuado como tendo surgido no século II. E no século II, então, podemos encontrar esse gnosticismos que se apegavam àquela filosofia grega de que a matéria é má, né? A matéria é má. Logo, o corpo não importava moralmente. Neste caso, havia uma grande ênfase quanto àquilo que é o conhecimento espiritual. E tinha um patamar que se chegava no gnosticismo, que era o tal chamado patamar, quer dizer, que era até chamado o estado dos iniciados. O estado dos iniciados era tido como o último estádio de conhecimento espiritual e nem qualquer um chegava ali. Logo eles ensinavam que, queridos irmãos, que tendo um devido conhecimento espiritual, eu era livre da lei moral objetiva. Isso era perigoso para o cristianismo e, de fato, tivemos também teólogos. E para já, queridos irmãos, tem algo que eu aprendo com a história. Toda época cristã tem que ter teólogo acentuado para defender as questões mesmo cristãs. Por isso, queridos irmãos, façam teologia, amém? Façam teologia, meus irmãos. Nós aqui, pelo menos, não temos esses extremos, não nos somos alérgicos à teologia, amém? Então precisa sempre ter, e de fato no cristianismo também do século II teve cristãos que defenderam contra essas tendências gnósticas que afetavam negativamente a própria igreja. E temos também na época da Reforma Protestante. É aqui onde de fato o termo antinomianismo ganha de fato a sua devida estrutura. É aqui que aparece, né? O Johannes Agricola, né? Que era contemporâneo de Martinho Lutero, e para já também cooperou um pouquinho com Martinho Lutero. Ele que apareceu com essa conceituação, com esse conceito mais bem estruturado sobre a questão do antinomianismo. Queridos irmãos, Martinho Lutero, olha, principalmente Martinho Lutero e João Calvino defendiam, né? Mas principalmente Martinho Lutero, né? Por mais que havia um pouquinho de diferença naquilo que era a defesa de João Calvino com a de Martinho Lutero, mas principalmente Martinho Lutero defendia que a lei, né? A lei moral de Deus tem pelo menos 3 aspectos, ok? O aspecto civil, o aspecto de nos conduzir ao pecado e também o aspecto normativo de servir como também uma norma para o verdadeiro cristão. João Agricola aceitou os 2 primeiros aspectos, que é o aspecto civil, né? E o aspecto, de fato, de nos conduzir a Cristo, né? Mas negou o terceiro, que a lei moral nos sirva como uma norma para o verdadeiro cristão poder se orientar em obediência ao próprio Senhor. Foi aí então, queridos irmãos, que ele foi fortemente combatido, né, pelos reformados na altura. Estamos a falar século XVI, XVII, mas propriamente ele era do século XVI. Por mais que ele, algumas questões ele acabou deixando, né, e ele continuou a ser um luterano, mas mesmo assim ele acabou sendo taxado historicamente como um herege, porque ele dizia que porque Lutero insistia que a lei tem função pedagógica mesmo para o cristão. A lei tem uma função de servir como de norma de conduta mesmo para o cristão. Já ele dizia que uma vez salvo pela graça, nós não precisamos da lei para que nos sirva como uma norma. E ele foi fortemente combatido. Então, por isso que mais é associado o antinomianismo propriamente dito a Johannes Agricola. E se vocês investigarem, basta você colocar
Basta você pesquisar historicamente sobre antinomianismo, a imagem dele poderá ser muito, mas muito acentuada. Ele dizia, uma vez salvo pelo Evangelho, não precisamos propriamente de estar a obedecer à lei moral para que nós possamos se orientar na fé. Neste caso, queridos irmãos, depois da época de Lutero, vieram os puritanos que enfatizaram muito a necessidade da lei moral para ser uma regra de vida para o cristão, lá no século 17 e 18. Houve também alguém que foi contemporâneo aos próprios puritanos, que é chamado de Anne Atkinson. Era uma mulher, claro. Ela tinha um grupo de estudo bíblico onde ela ensinava e, de fato, ela criticava aquilo que eram os ensinos tradicionais nas igrejas puritanas. Ele dizia que eles estão ensinando um pacto das obras, não um pacto da graça. Foi fortemente combatido, acabou por ser julgada lá onde ela estava e teve que sair daí da própria cidade, porque ela dizia que a salvação é somente pela graça, né? O Espírito Santo dá segurança interior da salvação, que não se deve basear a certeza da salvação nas obras. Era isso que ela ensinava. Depois o que ficava? A certeza da salvação é um tanto quanto subjetiva, não objetiva. Quer dizer, a pergunta surge, queridos irmãos, e essa é uma pergunta só introspectiva, tu não precisas responder. A pergunta surge, como é que nós, pessoalmente, podemos saber se somos salvos ou não? Ou então, como é que a gente pode identificar se alguém é Quer dizer, como é que nós externamente podemos identificar se alguém é ou não um salvo, um verdadeiro cristão? Né? Para esta cristã, Anne Atkinson, ela dizia que o Espírito nos guia para uma certeza interior e a gente não precisa das obras para que a gente possa, de fato, ter a certeza da salvação. Logo, o que acontece? A certeza da salvação fica um tanto quanto subjetiva. Amém? Neste caso, queridos irmãos, atualmente, quem são os grandes pregadores do antinomianismo? Já falei né? O Joseph Spence, né? Uma ênfase na graça. Amém? As igrejas progressistas, veja um pouco o termo, né? Progressista, que dá a ideia de progressão. Quer dizer, interpretam a maior parte do que está escrito na palavra de Deus como sendo histórico, cultural e contexto daquela época, e que a gente precisa fazer uma nova interpretação. Se calhar, né, de René Kivitz estava assim um pouquinho influenciado por essa ideia progressista, quando ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada. As igrejas progressistas aceitam normalmente a liderança feminina na igreja e os LGBTs, ok? Porque eles ficam com aquela preocupação de ter que fazer, queridos irmãos, amém? Uma boa harmonia entre a Bíblia e a ciência ou a justiça social. Neste caso, eles parecem estarem muito preocupados com a verdadeira justiça social, mas, queridos irmãos, acaba sendo um pouquinho perigoso quando se adiciona essa questão da contemporaneidade e também o quesito da própria ciência atual para tentar modernizar umas coisas. Por quê? Vamos acabar por ter uma ideia de que é primar pela justiça social quando você deixa um LGBT ser o que ele é e não lhe rejeitar na igreja, ok? Amém, queridos irmãos? Para as igrejas progressistas, um LGBT, não, quer dizer, eu quero vir aqui, quero cultuar, gostei da vossa igreja e tudo mais, enfim. A gente vai dizer que nós tradicionais. Arrependa-te e crê no Evangelho. Não, eu creio no Evangelho. Não, tem que ver mudança. É aqui onde de fato vai entrar. Será que essas questões aqui não eram só de lá, daquela época? Essa questão não era porque havia essa questão rígida daqui e dali?
Não. Então, as igrejas progressistas tendem, de fato, a rejeitar todo o princípio rígido, moral da própria palavra de Deus, para serem um pouquinho mais abertos àquilo que é a moral subjetiva ou então a justiça social. Então, queridos irmãos, nós conseguimos ver essa evolução que teve ou que tem, infelizmente, o antinomianismo. Neste caso, quais são os problemas do antinomianismo, meus irmãos? São demasiadamente subjetivos. Logo, se não existe uma moral objetiva, universal, que sirva para todos, então nós não podemos punir ninguém socialmente por algo que supostamente ele fizer de errado para uns ou para os outros. Amém? É isso. Vai levar a esse tipo de tendência. Como aconteceu essa bugiganga no Brasil, não sei se vocês acompanharam, daquele senhor de 35 anos que se envolveu com uma menina de 12 anos. Ouviram? Foram ao tribunal, ok? Foram ao tribunal e tudo mais, enfim. Só uma juíza que se contrapôs. O restante de juíza não. Porque, para ser sincero, queridos irmãos, sabe como? A menina mesmo queria. A menina disse que gosta do Senhor, queria, amou o Senhor e aceitou voluntariamente. E os juízes, maior parte, consideraram só este querer da menina, não obstante que ela seja menor de idade, como não sendo uma pedofilia. Ok? Como não sendo uma pedofilia, porque houve um consentimento por parte dela, ela quis, ela gosta do Senhor. Então, só uma juíza que se contrapôs, mas claro, aquilo como era voto, é a lei da maioria. Então, infelizmente, a senhora ficou no chão. Aquilo foi uma aberração. E, de fato, o lado conservador, principalmente da direita ou da extrema-direita, estiveram, até hoje está a dar o que falar. Queridos irmãos, você consegue ver aí no fundo que existe alguma tendência antinomianista, uma tendência. E esse problema de subjetivar a moral, queridos irmãos, dizer que não existe uma moral universal, traz esse tipo de problema. Amanhã, tudo que a criança quiser, não, eu agora quero namorar com 70 anos. Então, existe uma ênfase na autonomia humana, a moral depende da perspectiva humana, então o que ela quiser vai. Não é basicamente esse problema que o antinomianismo tem. E acaba sendo demasiadamente também individual. Neste caso, não pode ter uma obrigação coletiva. Amém? Não pode ter uma obrigação coletiva como se todo mundo deve fazer uma mesma coisa. Precisamos, de fato, queridos irmãos, ter cuidado, porque nós sabemos que existem questões que é necessário que haja mesmo um caráter coletivo. Neste caso, meus irmãos, como a ênfase no individualismo é tanta, então nós não podemos exigir que os outros façam as mesmas coisas, quer dizer, que um grupo faça as mesmas coisas que os outros estão a fazer, porque de fato nós compreendemos que isso é o correto, por isso é que todo mundo deve fazer. E depois isso vai trazendo muitos outros problemas e tal. E um dos problemas mais extremos poderá já se ver naquelas questões, por exemplo, tenta imaginar que a gente enfatiza isso. Ninguém pode aqui dizer que se nós marcar para nos encontrarmos 8 horas, né? E todo mundo é obrigado a chegar às 8 horas, porque temos um compromisso às 8 horas. Não, aquele que quiser chegar às 9 horas, 10 horas, você não pode falar que ele cometeu algo de errado. Isso que nós tentamos estabelecer como sendo, amém? Não só uma convenção social,
mas se calhar estamos aqui a determinar como uma moral que reflete o nosso próprio grupo, ele não tem a obrigação de poder observar porque, né, a convenção social ou então a moral social desse grupo não pode exceder aquilo que é a moral individual dele. Isso destrói a sociedade e as coisas ficam muito, muito, muito feias. E Norman Gale, no seu livro Ética Cristã, ele faz, de fato, também essas duas críticas as quais eu falei cá como sendo um problema, e ele acrescenta mais duas, que ela é demasiadamente relativista, né? Tudo na vida vai ser relativo. Tudo na vida vai ser relativo. Então, temos que ter esse cuidado. E também vai sendo irracional, porque vai ferir aquilo que é a lei da não contradição. Amém? A lei da não contradição diz que algo, né, um dos exemplos, algo não pode ser certo e errado ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, ao mesmo sentido. Esse é um dos princípios da lei da não contradição. Ok? Vai ferir, quer dizer, algo não pode ser, no ponto de vista moral, certo para ti e errado para mim, no mesmo sentido. Não. Por estes, o de 35 anos namorar com uma de 12 é certo. Para os outros, o de 35 anos com uma de 12 namorar é errado. Vai ferir bastante a lei da não contradição. Logo vai ser, infelizmente, muito irracional. Amém, meus irmãos? Então, temos esses grandes perigos e nós precisamos ter cuidado com essas tendências antinomianistas, né? Porque senão vai distorcer o evangelho, vai trazer uma falsa segurança espiritual, puxando aquela ideia de Anne Hutchinson que dizia que nós não precisamos de obras externas para servir como provas de segurança da salvação. Vai trazer aquilo que é a confusão entre justificação e santificação. Vai trazer problemas quanto à falta de disciplina espiritual e a normalização do pecado. Logo, nós, queridos irmãos, precisamos ter cuidado com esta tendência antinomianista que entra, infelizmente, para a nossa igreja cristã. Logo, precisamos ter que refutar esta questão. E como é que nós podemos refutar o antinomianismo, né? Já trazendo um pouquinho mais aqui dentro do nosso contexto religioso cristão, até porque aquilo que a gente também usa como arma para refutar pode também ser usado no contexto filosófico-social, mas o contexto filosófico-social exige adicionalmente mais outros conceitos filosóficos para tal. Contudo, também pode servir de algum jeito, mas não ao todo. Um dos princípios para refutar o antinomianismo, queridos irmãos, é poder, né, irmos para as escrituras e usarmos daquilo que são as palavras de Paulo sobre o caráter normativo que a lei moral tem para nós. Paulo nos dá, de fato, queridos irmãos, entender sobre isso. Vamos lá, Romanos 3, 20. Paulo diz assim: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele. Paulo, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Sabendo, meus irmãos, que pela lei vem o conhecimento do pecado, e a gente não saberia, Paulo fala lá em Romanos 7, eu não saberia, né? Eu não saberia. Como é que o Paulo diz? Ajuda-me, por favor. Exatamente, é isso aí. Então, quando a lei diz, né, não cobiçarás, não adulterarás, de certa forma,
a lei acaba nos despertar a consciência de que certas coisas são de fato errado. E coisas estas que se calhar a gente esteja, ou os outros estejam, ou queiramos fazer. Então, a lei traz esse conhecimento do pecado. E por meio desse conhecimento do pecado que a própria lei traz, nós acabamos por perceber que nós precisamos proceder de um outro modo. Também, em Gálatas 3:19, Paulo nos diz, queridos irmãos, logo para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Jesus Cristo, né? A quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Pula para o 23:24, Paulo vai continuar e dizer: mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Queridos irmãos, esse termo aio, que é um termo que eu particularmente, como professor, estou bem familiarizado, né? onde descende o termo pedagogo, né? Nós estudamos muito esse termo no nosso primeiro ano no ensino médio, quando fazia a formação de professor. Quem eram os aio, né? Aio era uma espécie de tutor, uma espécie de babá, ok? Mas ele tinha o aval dos pais, ok? De corrigir ou então de participar da disciplina da própria criança. Enquanto os pais saíam, estivessem ausentes. Ele tinha esse aval dos próprios pais. E de fato, né, quando os pais chegassem, o aio deixava a criança e o aio ia para a vida dele. Paulo utiliza mais ou menos essa analogia aqui, dizendo que a lei nos serviu de aio, de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para nos moldar, para nos frear, para nos manter ali bem disciplinado. Por mais que a salvação nunca viesse por meio da própria lei. Amém, meus irmãos? Mas estávamos ali de fato guardados. Neste caso, hoje, estando nós em Cristo Jesus, nós não observamos a lei nesse quesito, no seu caráter moral, porque né, o escritor de Hebreus vai dizer lá em Hebreus 6:12, né, mudando o sacerdote, muda por enquanto, muda-se a lei. O estudo de Hebreus, no contexto, ele não estava a dizer que propriamente até o caráter moral da própria lei é jogado fora, né? Ele tocava propriamente naquilo que era o sentido cerimonial que a lei também tinha, até porque estava sempre atrelada a um tipo de sacerdócio. Mas hoje você encontra no Novo Testamento repetido muitos preceitos morais da própria lei. O que significa, não obstante que nós não somos salvos pelas obras da lei, mas hoje a lei moral serve-nos como digamos assim, um instrumento normativo para poder ainda mais nos orientar em Cristo Jesus. E se nós quisermos dizer como a Anne Hutchinson, né? Essa nossa amada irmã do passado, que dizia que não precisamos das obras da lei moral para nós, de fato, assim podemos ter essa segurança da salvação. Basta unicamente que sejamos guiados pelo próprio Espírito. Queridos irmãos, a gente vai se perguntar algo. A guia que o próprio Espírito faz na nossa vida, ela é objetiva ou subjetiva? Cristo Jesus disse, queridos irmãos, que viria o Espírito e poderia nos guiar a quê? A toda a verdade. Então, queridos irmãos, a guia que o Espírito nos faz não é uma guia subjetiva. O Espírito nos guia objetivamente. Por isso que a gente precisa ter cuidado sobre estes dois aspectos, ok? A soberania de Deus, tem o Espírito de Deus que nos guia, mas também tem a questão da própria responsabilidade humana, amém? Até porque essa guia
que o próprio Espírito faz na nossa vida, ela não é impessoal. Ela é pessoal. O Espírito é pessoa. Nós temos um relacionamento com Ele, do qual discernimos muita coisa, do que é certo, do que é errado. E nós temos alguma responsabilidade nesse relacionamento, que significa temos também algum esforço a exercer dentro desse relacionamento que temos com o Santo Espírito. Não obstante que Ele nos guia, mas nós também exercemos algum esforço mediante a sua orientação. E a guia que Ele faz é uma guia objetiva. Ok? O Espírito vai nos guiar à vontade de Deus. O Espírito vai te capacitar para que você seja quê? Fiel à tua esposa. Para que você seja quê? Justo. Para que você seja quê? Temente a Deus. Então, a guia do Espírito não é subjetiva. Ela é objetiva. Então, tem que ter, sim, tem que ter, queridos irmãos, um instrumento de lei moral. Amém? No qual a gente vai discernir se de fato a tal guia que nós dissemos que o Espírito tem feito na nossa vida, ok? Está conforme a vontade de Deus ou não. Então nós precisamos da lei moral para poder servir de prova externa se de fato nós somos salvos ou não. Logo, queridos irmãos, nós também precisamos ter, a refutar o antinomianismo, precisamos demonstrar esse equilíbrio que deve ter entre a lei e a própria graça, amém? É um problema antigo, né? Os puritanos tiveram problema, Martinho Lutero teve problema, nós também hoje ainda travamos lá um problema, se calhar mesmo alguns daqui de vocês vão fazer alguma questão de um ponto que o pastor falou. Pastor, eu não concordo bem esse detalhe ali, é normal, ou vão apresentar. Enfim, queridos irmãos, mas é necessário que haja de fato esse devido equilíbrio. Paulo disse que a gente não anula a lei pela fé, amém? A gente não anula a lei pela fé, antes pelo contrário, nós confirmamos a própria lei. Não o fato de surgir, né? E tem algo interessante, que mesmo desde a época que a lei vigorava, queridos irmãos, como sendo um instrumento de norma obrigatória para o povo de Israel, todo mundo era salvo pela graça por meio da fé. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, bicho. Ou discordam disso alguns? Todo mundo lá era salvo pela graça por meio da fé. E quando a gente lê Hebreus 11, a gente consegue ver basicamente isso, amém? Todo mundo era, de fato, salvo daquele jeito. Neste caso, queridos irmãos, mesmo hoje, quando a gente vem para meditar a respeito da lei da graça, nós precisamos fazer esse devido equilíbrio. Que a lei tem o objetivo de nos conduzir a Cristo, né? A esta graça que hoje, melhor por nós, é discernida. Todavia, né, os aspectos morais da própria lei ainda são observáveis pelos cristãos. Havia antigamente a incapacidade de poder cumprir, e quando você desobedecia a um, tornavas-te culpado de todos. Mas hoje você sabe que mesmo dentro da tua incapacidade e por acaso desobedeceres um, amém? Deus não te casca, né? Deus não te tira a salvação, digamos assim. Porque não é pelos teus próprios méritos pelo qual você é salvo, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Por mais que essa graça não é barata. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos ter esse equilíbrio bíblico entre a lei e a graça para podermos refutar o antinomianismo. E por fim, diferenciar o legalismo de obediência. Uma coisa é legalismo, outra coisa é obediência, meus irmãos. Legalismo é ensinar que a gente merece a salvação. Amém? Amém? Yeah. Tiago 2 não está a ensinar legalismo. Tiago 2 está a ensinar obediência. Tiago está a demonstrar que é inútil uma tal fé desprovida de obras. Amém? E é inútil uma tal obras justas, amém? Desprovida da fé no Salvador, que é Jesus Cristo. Tiago te ensina o equilíbrio entre estes dois lados. Então nós precisamos fazer isso, queridos irmãos. Poder diferenciar legalismo de obediência. A palavra de Deus diz, eu amo esse versículo, né? Hebreus 5, versículo 10.
que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se salvador dos que lhe obedecem. Amém. Cristo é salvador dos que lhe obedecem. Quem não obedece a Jesus vai ficar. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Então nós precisamos ter isso em mente. É quem lhe obedece que vai no céu. Oh, mas você não está querendo dizer que a salvação é por merecimento? Não. Eu já disse, vou repetir, a graça não é barata. A graça não é barata. E a fé e as obras são fruto da graça. Amém? A fé e as obras são fruto da graça. A fé e as obras são fruto da graça. Então, quem realmente na vida dele manifestou-se a graça de Deus, amém? Tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo e obedece a esse mesmo Senhor Jesus Cristo. João fala isso em 1 João 2, amém? Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quem realmente tem um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus, né? Ele está a dizer que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e vive obedecendo, né, esse mesmo Jesus Cristo. Logo, a obediência é de fato um aspecto imprescindível para o salvo. Então, nós precisamos também enfatizar a santificação. Queridos irmãos, quem realmente foi justificado viverá uma vida de santificação. Por isso que nós precisamos enfatizar isso todos os dias. Essa coisa de ficar tipo que a santificação é coisa mais dos que estão a começar agora na fé, que eu já sou antigo, já não me mato mais assim tanto, estás a ver? Já não ralo mais assim tanto. E agora eu leio mais a Bíblia para compreender as doutrinas, ou então certos conceitos bíblico-teológicos, não propriamente para uma pureza da alma, amém? Para que de fato eu seja instruído em toda boa obra, para louvor do Rei dos Reis. Nós precisamos combater isso. E a santificação, queridos irmãos, precisa ser enfatizada em cada igreja, em cada ambiente cristão, pois assim poderá combater rigidamente aquilo que é o antinomianismo na sua forma religiosa. Porque senão, vamos vir ali, você não pode falar no irmão porque ele acha certo e tudo mais, enfim. Por isso, queridos irmãos, lá para frente, depois a gente vai perceber porque muitas coisas estamos aqui a trabalhar aqui atrás. Por que muitas coisas estamos aqui a trabalhar aqui atrás? Então, nós, como nosso irmão aqui disse muito bem, nós precisamos diferenciar que a moral cristã é baseada no Senhor, é baseada em Deus. Nós precisamos, de fato, sempre que nós queremos filtrar, né, alguma prática, algum procedimento, amém? Algum posicionamento social, é necessário que nós pensemos primeiro em Deus, amém? Porque às vezes também tem uma mania, a mania de não estar explicitamente escrito, ok? A mania de não estar explicitamente escrito tende a levar a tendências antinomianistas. Amém? Tende a levar essa tendência. Não está escrito, não tem nada aí que está me refutar. Calma lá, queridos irmãos. Precisamos reagir perante isso de maneira muito sábia, senão a gente poderá ter este problema. E essa reflexão de que a moral cristã baseia-se em Deus, ela é bastante imprescindível para que a gente possa se reger socialmente. A forma como vamos reagir, nos posicionar. Amém? Amém, meus irmãos? Por isso é que você vai entender palavras de Paulo como lá em 1 Coríntios 8. Amém? Que Paulo vai fazer os crentes de Corinto perceber, porque claro, né? Tem aquele irmão que já entendeu tudo, que comer, né? A comida
que foi sacrificada ao ídolo, o ídolo nada é, né? Isso posso comer normalmente, mas o meu irmão está a me escandalizar porque o meu irmão tem a consciência mais fraca e eu nem sequer ligo essa questão, tá a ver? Eu tenho a instrução, não, ídolo nada é, eu posso comer, não tem nada que me proíbe. Se calhar hoje a gente vai utilizar mais aquelas palavras aí de Paulo lá em Timóteo, né? Todo alimento sendo santificado, né? Pela oração. Epá, tá bom, tá tudo good, vou. Mas, queridos irmãos, a moral cristã não é só, de fato, regida, amém? Não só por aquilo que está, assim, digamos, expressamente escrito. Nós precisamos também refletir, amém? Naquilo que é a pessoa de Deus. Claro que na lei moral nós podemos observar aquilo que é o caráter de Deus, amém? Mas a gente poderá possivelmente não encontrar tudo, assim, digamos, escrito, tá vendo? Taxado ali. E que, de certa forma, uma reflexão quanto à pessoa de Deus e quanto à pessoa do próximo, que é o amor, como nosso irmão também disse, poderá nos servir de bastante importância. Neste caso, queridos irmãos, eu paro cá e deixo o restante para as perguntas dos meus irmãos.